Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito do resultado parcial, vamos chamar assim, que saiu do concurso de professores do estado de São Paulo, tá? Então, ontem, rapidamente aí, eu cheguei à noite, fiz um vídeo e postei para falar um pouco do concurso. Tinha dito que a prova dissertativa ela nem estaria disponível e provavelmente que hoje estaria, e realmente ela aparece hoje aí para quem pretende entrar com recurso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa questão, o que a banca exigia. Vou compartilhar aqui como deu para baixar a minha prova, falar um pouco, tentar fazer essa leitura, o que a banca considerou como proveitoso e o que ela desconsiderou, tá? Foi até uma nota boa, de 10 foi considerado 8,25. Então, vou compartilhar minha prova com vocês, falar um pouco aí do espelho, né? O que a banca almejava, e aí você tenta, se for entrar com recurso, tenta encaixar alguma coisa, justificar a sua fala, né? Eu fico, às vezes, um pouco com medo de como vai ser analisado isso, mas a gente precisa fazer o recurso. E o recurso estando bacana, se a gente achar argumentos aí para convencer a banca, obviamente que eu vou ter que acreditar que vai haver uma chance aí de você ter um resultado, tá? Então, se você está aí no nosso canal pela primeira vez, passando aqui, ou algumas vezes não é inscrito, a gente pede aí a colaboração, que você se inscreva, para que a gente possa divulgar esse trabalho aí de uma forma melhor, cada vez melhor. Se você não passou e vai fazer um concurso futuramente, a questão aqui que a gente vai compartilhar pode te ajudar no concurso futuro, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a, a, a situação. A minha prova, deixa eu clicar aqui, área do candidato. Então, ó, ontem saiu aí a, o resultado final, né? Final, assim, não está homologado, mas saiu se as pessoas estavam classificadas ou não, né? E aí tinha lá a questão que eu falei, ó, amanhã provavelmente a gente vai ter que conseguir enxergar a prova, né? Então ele fala aqui a prova objetiva e a prova dissertativa, tá? Então quando você clicar na prova dissertativa, ele vai abrir aí o que você trouxe na prova, tá? Então eu já fiz uma cópia aqui no Word e baixei, porque eu não vi nenhuma ferramenta aqui nessa página para fazer download. Então eu printei a tela, pus num documento de Word para mim e salvei, tá? Então tá salvo aqui. E aí vem aqui a parte de resultado, né? Quando você clicar em resultado, eu tinha mostrado isso, onde ele vai dar a pontuação. Obviamente que a prova objetiva vai dar lá os acertos da geral e da específica, e a prova discursiva, a tal da dissertativa, tem aqui a tal da pontuação, tá? Então, estava vendo com mais detalhe aqui, ó, ele dividiu nota no item A da questão 1 da prova discursiva. Foram 2 pontos. Nota no item B da questão 1 da prova discursiva, 3 pontos. Nota na questão 1 da prova discursiva, 5. Tá? Então, na primeira questão aqui, no meu caso, a pontuação foi máxima, tá? 2 na primeira parte e 3 na primeira parte. E ele tem um espelho, né? Deixa eu clicar aqui. Então, aqui em provas, ó. Então, vamos lá. Em provas e gabaritos, vai aparecer critérios de correção da prova discursiva, tá? Então, quando você clicar aqui, ele vai trazer lá o tal do espelho, a grade de correção, tá? Então, ele vai orientando aqui a respeito disso. Bom, deixa eu comentar aqui da questão 1, como foi avaliado, o que eles pretendiam. Então, na questão 1, deixa eu também pegar aqui o caderno, tá? São algumas páginas abertas aqui. Então, prova discursiva, questão 1 e 2. Ele falava assim: em uma escola estadual de São Paulo,
um grupo de professores discute a adoção de novas metodologias de ensino e aprendizagem. Todos concordam que o princípio da equidade presente no currículo paulista é fundamental na consideração dos métodos a serem adotados. E essa palavra equidade aqui, vocês vão ver que ela vai aparecer lá na avaliação. Equidade, igualdade. Porém, dois professores, Paula e Samuel, discordaram quanto à aplicação desse conceito. Falava assim: por um lado, Paulo alega que, independentemente da metodologia adotada, é necessário que haja uma flexibilidade para favorecer o protagonismo de cada estudante, em função de suas especificidades. Por isso, pode haver turmas ou grupos de alunos que funcionam melhor com um ou outro método, tá? Então, eu particularmente, a leitora fala, o Paulo está falando algumas coisas do que a gente ouve, né? Então, aqui, que a gente adapta uma situação para o nosso aluno, que vai funcionar melhor para um e para outro, né? Ela alega que, independente da metodologia, é necessário que haja uma flexibilidade para favorecer, está lá a palavra, ó, protagonismo do estudante. Tá? Então, a gente quer um estudante ativo, que ele vivencie a atividade e faça inferências, tá? E, por outro lado, Samuel evoca o mesmo termo da equidade para afirmar que todos os alunos devem estar submetidos a um mesmo método de ensino-aprendizagem. Ele quer que seja igual, então, em todas as regiões, ele afirmou: eu quero essa equidade, que o método seja igual. E a gente sabe que não dá para ser igual, né? Existem as diferenças aí de alunos. Para ele, o modo mais justo de estabelecer um sistema avaliativo equitativo, analisar o desempenho dos estudantes a partir de conteúdos, materiais didáticas e técnicas pedagógicas em comum, né? Técnica pedagógica em comum, não dá, né? Cada ser aí é diferente, tá? Analisar o desempenho dos estudantes a partir de conteúdos. Não é só conteúdo. A gente precisa analisar as inferências, o que que o aluno pensa, o que que ele constrói, né? Porque senão a gente, só a partir do conteúdo, é como se eu fizesse uma avaliação normativa, só a prova, né? Bom, então ele falava assim, aí com base na situação, responda: qual dos dois professores expressa a compreensão de equidade proposta no currículo paulista, tá? Eu vou falar para vocês, eu não tinha lido o currículo paulista, mas a gente vê a BNCC, né? Vê o currículo da cidade, a gente sabe que a proposta aqui do Samuel está um pouco fora. Então, no A, qual dos dois professores expressa a compreensão? E B, ele pedia para justificar a resposta apresentando a perspectiva do currículo paulista sobre equidade. Eu não tinha lido a perspectiva do currículo, mas a gente vê os autores, as propostas, tá? Então, ele dividiu em A e B aqui, ó. Deixa eu pegar o mapa aqui. Então, ó, no mapa, a questão A, né? Ele fala assim, que deu 0 ponto, fala resposta não relacionada à questão 1, ou não menciona a palavra professora, nem o nome Paula, tá? Então, ele pedia aqui para que a gente. Qual dos dois professores, né? E a ideia era que Paula estava abordando essa questão de equidade do currículo paulista. Então, se você não mencionou a palavra nem professora e nem Paula, porque ele falou, qual dos dois? Você não falou que era professora nem Paula, não faz sentido, porque ele te perguntava, qual dos dois? Você podia até falar o outro, mas você tinha que citar alguém. Então, zeraria. 1 ponto ele considerou, ele fala, embora mencione a palavra professor ou Paula, não identifica corretamente a perspectiva de Paula com aquela apresentada no currículo paulista. Então, você falaria que é a Paula, mas em seguida você não relacionaria aqui com a perspectiva do currículo paulista. E daí a 2 pontos, se você identifica corretamente
a perspectiva de Paula com aquela no currículo paulista. Minha prova, como ficou, né? Tá aqui a cópia, falava: a professora Paula expressa melhor a compreensão da equidade, pois avalia as necessidades de cada local para aplicar a metodologia adequada. Então, ela avalia, diz lá, o local para eu aplicar a metodologia. Eu faço um diagnóstico, atividade de diagnóstico, analiso o meu aluno para eu aplicar a metodologia. Sendo que na metodologia é especificado que ela valoriza o protagonismo do aluno, né? E é o que pede, BNCC falou, o aluno tem que ser protagonista do seu conhecimento. Ele não é um cidadão que vai receber só o conhecimento, a aula expositiva, que vai ocorrer em algum momento, mas ele tem que ser protagonista, ele tem que participar nessa construção, tá? Aí, ponto, e falou, sendo assim, não é adequado que as técnicas pedagógicas sejam iguais, que é o outro cidadão dizia, né? Por exemplo, eu coloquei escolas de bairros e regiões diferentes, é necessário analisar as especificidades e necessidades de cada local, sendo necessária uma avaliação diagnóstica para aí sim atuar de acordo com cada ambiente, tá? Então, eu parti aqui. E nesse aqui, ele me deram 2 pontos, e na parte B também, né? Então, os 3 pontos falou, reconhece a necessidade de a escola trabalhar e acolher as diferenças. Então, no texto, eu falava dessa questão. Não é adequado que as técnicas sejam iguais. Tá? Aí, continuando, apresenta a perspectiva da equidade como flexibilização ante a diversidade para a inclusão dos estudantes. Né? Então, nesta questão, foi considerado lá. Olhando aqui o mapa, vamos olhar mais uma vez, mas o resultado aqui, ó. Então, aqui foram 2 e 3, 5 pontos na primeira questão, tá? Aí, a outra questão, 2 falava, a discussão anterior levou o grupo a pensar como promover uma educação de qualidade para todos. Passou-se a trabalhar na reunião a definição de competências como apresenta o documento Currículo Paulista, e Samuel recordou a importância de aprender a aprender. Como o Currículo Paulista define competência? No A. Nesse documento, o que significa aprender a aprender, né? Então, justificar isso aqui. A minha prova, né? E nem lembrei, aqui no final, eu ultrapassei o espaço, ainda não sei se foi uma penalização. Mas eu falei lá, o currículo define competência como a capacidade de utilizar as habilidades desenvolvidas nas aulas, ou seja, utilizar as ferramentas e conhecimentos adquiridos na resolução de situações práticas do dia a dia, né? Então, aqui, nesse primeiro item da questão 2, ó, eu tirei 2,25. Ela valia até 3 pontos, né? Então, ele fala assim, escreve uma resposta, mas não cita competência, vai zerar. Cita um elemento constitutivo da competência, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E aqui eu citei, né? Cita apenas competência ou cita apenas articulação. Cita 2 elementos constitutivos da competência, né? O meu ficou aqui em 2,25, né? Então, cita um elemento constitutivo da competência, mais articulação e mobilização. Talvez aqui o 2,25 cita 2 elementos constitutivos da competência, mais articulação, sem mencionar competência, ou cita 2 sem relação entre as partes, né? Então, ficou essa parte por aqui, tá? Mas tem esse mapa aqui para você ler e tentar. Putz, na minha prova eu usei esses termos, tentar convencer a banca, né? Eu falei que
que o currículo define competência como a capacidade de utilizar as habilidades desenvolvidas na aula, né? E que depois ele vai usar esses conhecimentos na resolução de situações práticas, tá? Então, está aqui, conhecimentos, as habilidades, eu coloquei aqui, tá? Não foi uma pontuação total, né? Mas vamos considerar, foi razoável aqui, porque deu 2,25. E no item B da questão 2 eu tirei um ponto. Então, vamos pegar aqui também o mapa, né? A 2, ela avalia 0, meio, 1,5 e 2. E eu tirei 1. Então, ele fala assim, 0, escreve uma resposta, mas ela não contém qualquer dos elementos esperados. Autonomia, gerenciamento, desenvolvimento. O meu ficou no 1, então aborda apenas a autonomia do estudante, aborda apenas o gerenciamento da aprendizagem, aborda apenas o desenvolvimento contínuo. Então, vamos ver aqui. Eu falei, quanto ao aprender a aprender, é uma situação que envolve professor e aluno, pois ambos estão no processo de aprender a aprender. O professor elabora as atividades e perguntas e avalia, né? Tem aqui uma rasurinha, não sei se influenciou. Como os alunos se comportam em suas ações e na execução de cada atividade. Dessa avaliação, vai vendo que é preciso ser melhorado e mudado. E dessa forma, ambos vão executando o processo de aprender a aprender. Ultrapassou o espaço aqui, né? Mas você vai ter a grade aí, então dê uma olhada na grade para você ver aí se você consegue encaixar alguma coisa do que você escreveu num item, né? Ó, quando eu escrevi tal coisa, abordou aqui, né? Um e-mail aqui menciona a autonomia do estudante, mais aprendizagem, menciona aprender a aprender, autonomia do estudante, aprendizagem. Repare que a primeira questão falava em autonomia do estudante, protagonismo, né? Não usei aqui, fala, menciona aprender a aprender, autonomia do estudante, gerenciamento da própria aprendizagem. Então, isso faz parte, né? A gente tem que desenvolver essas questões no aluno, para que ele possa gerenciar a própria aprendizagem. A gente fala que quando tem uma aprendizagem significativa, o aluno vai conseguir caminhar por si só. Como quando a gente lê um texto de jornal e entende a notícia, a ideia é que esse aluno caminhe por si próprio, né? Então, ele vai falando. E o 2, ele fala, menciona aprender a aprender, a autonomia do estudante, o gerenciamento da própria aprendizagem, menciona aprender a aprender, autonomia do estudante, desenvolvimento contínuo do estudante. Seria lá a pontuação correta, tá? Obviamente que tem muita coisa aqui, gente, mas eu falo assim, dá uma lida nessa, vou chamar aqui de máscara, né? Ele está chamando de grade de correção, ele vai te orientar aqui para cada questão é o que está acontecendo, tá? Então, você vai vir aqui, né, na área gabaritos e provas, acho que é aqui que eu falei, critérios de correção. Você vai clicar aqui, ele vai abrir a máscara. O que que a banca esperava? E aí você lê a sua questão e fala, ó, eu, eh, se é o caso de recurso, né? Nessa situação, eu tentei abordar isso. Ele dá até as palavras-chave, né? O que que precisa. Como na primeira questão, né? Se a pessoa não mencionava a professora ou o nome Paula, que ele ia zerar, porque ele estava perguntando entre dois, tá? Então, eu estou apresentando um pouco aí a minha questão, como que funcionou, tá? Foi uma nota boa, 8,25, tem aí, né, os seus erros, eu tenho aqui uma rasura, eu tenho um espaço aqui que eu ultrapasso, mas também eu acho que aqui na segunda parte
eu deixei de falar alguma coisa aí, alguma coisa, uma palavra-chave. E a questão dissertativa, às vezes, é quais são as palavras-chave. Mas teve uma coisa aqui que é meu último comentário. Eu achei o espaço aqui, gente, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu achei o espaço curtíssimo, né? Tanto que ficou. Eu falo assim, eu pensei, pô, eu queria ter falado um pouco mais, explorado, mas é aí que vem, a banca ela analisa as palavras-chave, e aí no meu texto eu tentar colocar isso aqui, sendo que isso, na minha opinião, era bem pequeno. Geralmente, os outros concursos, o espaço é bem maior do que isso aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 linhas. Eu achei bem pequeno. Na primeira eu até consegui, né? Até sobrou uma linha. Nesta aqui não consegui desenvolver. Mas acontece, né, gente? Eu vejo alguns comentários das pessoas chateadas aí. Ah, não passei, isso não é para mim, já desisti da profissão. Não tem nada disso, gente. Eu fiz o concurso aí da prefeitura e na prova prática, um dos itens lá, eu passei, mas teve um dos itens que foi rejeitado. E isso não quer dizer nada, né? Sacode o pó e vamos para o próximo, vai para frente, né? Eu fiz esse concurso aqui do Estado, nem vou assumir o cargo, mas vamos se habituando, vamos trocando ideias, vendo essas coisas, né? Óbvio que outros professores aí podem complementar, falar um pouco mais, colocar comentários, mas é isso, a gente vai praticando, vai ouvindo, vai falando, na reunião do colégio, vai trocando informações com os colegas e a gente vai aprendendo, tá? Então, espero aí que, se vocês olharem essa máscara, que vocês consigam achar aí algum argumento, vão ler nessas palavras e vão vendo se, de certa forma, vocês conseguiram abordar isso, tá? E aí, acho que aqui é uma boa base, porque, obviamente, alguns vão entrar com recurso, para você construir o seu recurso. E acho que o recurso sempre tem uma chance de ser bem-sucedido, tá? A gente não sabe, até porque às vezes o recurso ele vai passar por uma outra pessoa e outra pessoa pode ter uma leitura e uma interpretação diferente, tá? Então eram algumas dicas aí e também compartilhar o que foi escrito pela minha pessoa, tá? Espero aí poder ter ajudado. Vou ficar na torcida dos que vão entrar em recurso e quero parabenizar aí os que foram classificados, né? Espero que tenham sucesso, que dê tudo certo, que vocês consigam ingressar aí no cargo almejado e construam uma carreira aí belíssima, né? Lembrando que concurso a gente vai ter, eu estou há 25 anos, posso dizer aí que pelo menos estado e prefeitura, só de São Paulo, já passou aí, posso dizer, acima de 12 concursos. Então, o concurso sempre vai ter. A gente vai fazendo essa troca, tá bom? Então, um grande abraço para todos aí. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.